Gente, chegou o dia da gente falar da inveja. É muito interessante, gente, quando a gente começa a estudar e falar, né? Estudar, ler coisas relacionadas à inveja, porque a gente começa a descobrir que a gente precisa definitivamente ir ao conceito da inveja. A gente tende a usar a inveja em vários contextos. Mas a gente precisa definir inveja. A primeira pergunta é: você já foi alvo da inveja de alguém? O mais comum é que a gente diga que sim. Mas a gente tem uma outra pergunta também para a gente fazer. E você, eu, a gente sente inveja? A gente já sentiu inveja de alguém? Por isso, eu acho tão interessante essa descrição do carnal, começando por ela, então. A inveja é um dos pecados capitais, né, gente? E o carnal vai dizer que é o pecado envergonhado, o pecado da inveja. E por que ele é o pecado envergonhado? Porque é bem difícil para a gente assumir que a gente sente inveja. Por quê? Porque nos é ensinado que é uma das emoções mais feias que se pode sentir, mais destrutivas que se pode sentir. Então, em geral, é muito raro que a gente tenha a coragem de assumir que a gente sente inveja. E se for, então, a coragem de dizer que somos invejosos, menos ainda. Vamos à definição. Em termos de definição, nós estamos falando de um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, quando a gente está falando de inveja, é disso que a gente está falando. É muito comum confusão com outros termos. Por exemplo, um termo que é comumente confundido com inveja é cobiça. A gente diz que a pessoa que tem inveja quer, né, deseja o que o outro tem. Isso é cobiça. Cobiça é desejar o que o outro tem. Inveja é se sentir desgostoso, entristecido, infeliz pela prosperidade ou felicidade alheia. Estão entendendo agora por que, tipicamente, a gente tem dificuldade de dizer que sente essa emoção? Por quê? Porque ela inevitavelmente está falando de um potencial destrutivo. E aí, gente, esse é um ponto bem importante dessa nossa discussão de hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente vai aprofundar também, né, os conceitos científicos da inveja, mas vejam que um ponto bem importante é que a inveja tem sido considerada uma das emoções mais destrutivas da humanidade. Vocês sabiam disso? É o que os estudos indicam. Mais do que a raiva, mais do que a ira, sim. E por que esse poder? Por que esse poder destrutivo da inveja? Porque a inveja ela tem uma função. Qual é a função da inveja? O que a inveja quer nos informar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências? A inveja nos apresenta os nossos fracassos. Não só uma falta, mas uma falta que tem a ver com performance. Ou seja, aquilo que eu não consegui alcançar. E que eu não consegui alcançar apesar dos meus esforços. E essa é a grande diferença entre a inveja e a cobiça. A cobiça é eu desejar o que os outros têm, mas eu não preciso que o outro deixe de ter. Eu só quero ter também. Enquanto que na inveja há essa raiva, essa sensação de injustiça, de que, apesar de todos os meus esforços, aquela lá, desgraceira, tem o que, na verdade, em algum momento talvez fosse endereçado a mim, ou eu teria o direito de ter. Então, descobrimos mais uma característica da inveja, o senso de injustiça, associado diretamente com a raiva, o fato de que
eu não devia, que aquele outro não devia ter aquilo. Tanto é que, gente, se a gente começa a se aprofundar na história da inveja, é muito interessante, porque eu vou citar alguns estudiosos para vocês daqui a pouquinho, e eles levantaram coisas interessantíssimas, como, por exemplo, se você tivesse que escolher entre você ter um aumento ou receber mais, mas as pessoas que você conhece também todas receberem mais, a mesma coisa que você recebe, você preferiria isso? Ou você preferiria não ter esse aumento e manter as outras pessoas recebendo menos do que você? A gente chega a ouvir a nossa mãe dizendo que feio isso, não? Isso é inveja.